Salve, meus irmãos, bem-vindos ao canal Despertar Harmônico. O assunto que eu quero trazer no vídeo de hoje, ele é um assunto que certamente levanta muitas polêmicas, é um assunto que esbarra em muitos paradigmas, em muitos dogmas, e por falta de conhecimento ou pela falta de vontade de querer compreender determinados assuntos, esse tema ele é deixado sempre de lado e muitas vezes ele nem é tocado dentro de terreiros ou casas espíritas. São poucas as casas espíritas e talvez pouquíssimos terreiros, independente da escola que o terreiro siga, o tipo do terreiro, se é Umbanda, se é Candomblé e suas vertentes, que esse assunto seja levantado, porque existe por trás desse assunto toda uma falta de compreensão básica e de aceitação até dos próprios comandantes de terreiros, dos presidentes de casas espíritas, de conhecer o assunto. Até essas pessoas, elas são ignorantes pelo sentido de ignorar este assunto, que é um assunto de extrema importância para nós compreendermos toda a extensão maravilhosa e abençoada de espíritos, consciências, seres de luz, seres mais avançados moralmente, que nos prestam assistência, nos ajudam nesse momento de grande dificuldade que é esse período de transição que o planeta Terra vem passando. Indo no início desse assunto, para pegar ele da base, é obrigatório compreender e aceitar e entender o básico, que nós, seres humanos da Terra, não somos os únicos seres racionais desse universo, nem dessa galáxia e nem do nosso sistema solar. É preciso compreender que a vida inteligente, a vida racional, ela além de evoluir ao longo das eras, ela também evolui para outras formas de vida em outros planetas. Formas estas que vibram em dimensões diferentes da nossa. O nosso corpo físico, os nossos 5 sentidos estão vibrando dentro de uma terceira dimensão. Ao ato de desencarnar, de fazer a passagem, nós vamos para uma 4ª dimensão, onde temos uma amplificação de entender como o mundo funciona de verdade. Aí vemos espíritos e outros seres que transitam nessa faixa vibracional. Só que existem outras faixas vibracionais acima da 4ª dimensão, 5ª, 6ª, 7ª. E dentro dessas faixas vibracionais existem raças, sociedades, mundos completamente estabelecidos, raças muito mais antigas do que a nossa raça humana aqui na Terra. Só que foi criada toda uma mística, foi criada toda uma lavagem cerebral
através da mídia, dos seus filmes, através de desinformação proposital, para que as pessoas não compreendam que nós temos irmãos, porque todos, dentro de todos os universos, independente de sua vibração, de forma, de planejamento, todos são filhos da fonte. A fonte está acima de tudo. Nós estamos contidos dentro da fonte e a fonte está contida dentro de nós. Isso deveria ser um ensinamento básico, principalmente para as escolas espiritualistas que se propuseram há décadas atrás a se desvencilhar de dogmas e de crenças limitantes que algemavam, que prendiam o entendimento das pessoas no que se refere à espiritualidade. Mas, por alguns motivos, que eu não vou tocar agora nesse vídeo, algumas informações, algumas compreensões que são muito importantes de serem levadas em consideração, foram colocadas de fora da compreensão da espiritualidade. É um grande engano achar que a espiritualidade ela é composta apenas por seres humanos terrestres desencarnados que evoluíram, né, e que estão em dimensões conscienciais maiores e que eles são os nossos guias, nossos mentores, são os que coordenam os projetos espirituais, que tomam conta, né, de toda a egrégora espiritual do nosso planeta. Isso é um engano, é uma limitação de informação, porque a egrégora espiritual, pelo menos da Terra, ela tem participações, ela tem ajudas diretas, constantes, de raças, de seres muito mais evoluídos do que nós, moralmente e tecnologicamente, que se interessam por ajudar em nosso processo de evolução, nosso processo de retorno ao caminho que leva ao Pai. Correto? São seres de diversos planetas, de diversos tipos, de diversas formas. Alguns deles nem formas mais possuem, porque seus corpos, no que se refere à dimensão física, já não possuem mais algo palpável e nem definido. Eles são apenas energia, são apenas consciências, mas totalmente conscientes, ativas e que, se for necessário, se manifestam em dimensões mais baixas, fisicamente, para auxiliar no papel da caridade. O que o Cristo, o que Jesus fez aqui na Terra, ocorreu em outros planetas, outros tantos mundos, e em tempos diferentes tiveram seus Cristos, suas energias crísticas ancoradas naquele planeta para ajudar essas raças a evoluírem. E são raças que já evoluíram há milhões de anos, e por amor e caridade, que é o mandamento principal da fonte, ajudar os irmãos a evoluírem, e eles vêm prestar esse trabalho.
Mas em que ponto eu quero chegar? Antes de tudo, nós temos que compreender que existem dois tipos quando eu falo de dimensão. Quando eu falo de dimensões, frequência. Existem dimensões físicas e existem dimensões conscienciais. Uma dimensão de consciência, uma frequência elevada de consciência é uma coisa, e uma frequência e uma dimensão física é outra coisa. Nem sempre as duas andam equilibradas. Temos seres, por exemplo, na quinta dimensão física, ou seja, que seus corpos são o que podemos chamar de espíritos, ou até menos densos que um espírito, que não tem uma consciência, uma frequência mental elevada. E são seres que ainda são movidos por interesses egoístas, mesquinhos, que vão contra o Cristo galáctico, que se ancorou em diversos planetas, vão contra as leis do que vocês chamam de Deus, mas que na verdade é apenas uma palavra minúscula para representar algo extremamente grandioso. Mas eu vou chegar no ponto que eu quero tratar nesse vídeo. Entendendo que dentro do nosso planeta trabalham seres de diversos locais do universo, de diversos locais da galáxia, que eles se ajudam e por caridade, por amor e por servir a fonte criadora, tem como missão elevar moralmente e tecnologicamente também planetas que estão num processo de ascensão. Planetas e pessoas e grupos de pessoas que já não vibram mais naquela frequência negativa onde o mal, onde interesses egoístas prevalecem. Pessoas que já não estão ali mais naquela onda, mas estão ainda dentro de mundos assim. Então, esses seres trabalham dentro de religiões. Aí que eu falei que eu chegaria no tabu. Vou pegar o exemplo da minha religião, Umbanda. Dentro da Umbanda nós temos entidades, que trabalham para ajudar as pessoas de diversas formas, certo? Temos caboclos, temos pretos velhos, temos as crianças, que são a Ibejada, temos o povo cigano, temos a linha dos trabalhadores de rua, que são falados, os Exus, as pombogiras e a malandragem. Obviamente que ali existem pessoas, seres humanos que desencarnaram e estão prestando um papel de resgate kármico, tá? Ser guia de uma pessoa não é um prêmio, basicamente. Também é um resgate kármico e um ensinamento para aquele guia. Mas isso aí pode ser assunto para outro vídeo. Tem ali, na maioria talvez, espíritos que, por exemplo, escravos, que trabalham na linha de preto velho. Temos boiadeiros e indígenas que trabalham na linha dos caboclos. Crianças que vêm trazer a sua pureza, a sua alegria da vida para trabalhar na linha de Ibejada. Temos realmente ciganos, pessoas que eram ciganas em determinados momentos da história, de clãs diferentes de cigano, que trabalham agora na linha dos ciganos, certo? E pessoas de diversos tipos que trabalham
nas linhas de Exu, Pombogira e de malandragem, de malandro. Essas linhas são falanges de trabalho. Se vocês lerem alguns livros, vocês vão entender que a Umbanda, por exemplo, e a espiritualidade do outro lado do véu, né? Fora desse mundo que nós percebemos com os nossos 5 sentidos, a espiritualidade ela é composta por vários grupos trabalhando simultaneamente em diversas frentes, em diversas tarefas, um ajudando aos outros. Eles formam grupos de trabalho, falanges de Exu, falanges de Preto Velho, falanges de Caboclo, e cada um trabalha numa área mais específica, ou em determinado momento todos trabalham juntos numa tarefa mais complexa. É assim que funciona. É claro que não existe somente essas falanges, tá? No mundo astral, no mundo espiritual, existem outras tantas. Estou falando do que a Umbanda trata. Mas o ponto que eu quero chegar, que é o ponto da discórdia talvez, existem consciências, existem seres que nunca reencarnaram, nunca encarnaram na Terra, nunca foram terrestres, seres que são provenientes de outros planetas, podemos dizer aqui arcturianos, alguns pleiadianos que trabalham pela luz, podemos dizer também aqui andromedanos e tantos outros. Só pesquisar que vocês vão entender. Que se propõem a ajudar a evolução do planeta com seu conhecimento moral, que é absurdo, que eles evoluíram e são consciências de completa luz e sabedoria e querem ajudar no nosso processo. Só que eles entram para ajudar da forma como as pessoas vão entender a ajuda. Eles são tão inteligentes e são tão cuidadosos nesse modo de ajudar que eles trabalham dentro dessas linhas de Umbanda, dessas linhas de trabalho que eu falei, se caracterizando como um preto velho, se caracterizando como um Exu, falando que é o Exu, que é o preto velho, tal, não sei lá da onde, passando os trabalhos de planta, com as velas, enfim. Porque ele precisa passar para as pessoas que estão ali, que só acreditam daquela forma, está falando com o Exu ou com o Caboclo, se falar com aquele sotaque de Caboclo, se o Exu tiver aquela personificação do Exu, as pessoas vão se sentir mais, né? Elas vão entender melhor, vão aceitar melhor a ajuda. Imagina se dentro de um terreiro de Umbanda ou de uma casa espírita incorporasse o médium e ele, ao invés de mostrar a linha de trabalho que ele está seguindo, ele chega e fala: olá, eu sou um ser de Arcturus que evoluía há mais de 1 milhão, 2 milhões de anos, venho até o planeta de vocês para prestar a caridade e ajuda. Olha, eu acho que muitas pessoas não dariam ouvido, outros iriam debochar, outros iriam falar que é um espírito, um egum, um espírito zombeteiro que veio atrapalhar a dinâmica do trabalho da casa espiritual. O ser humano, quando ele não conhece uma coisa, ele automaticamente repele. Quando ele não conhece algo, ele, por instinto, ele repele aquilo. Até ele entender, ele aceitar, ele vai ter que passar por todo um processo de
quebra de dogmas, paradigmas, de estudo para aceitar o que está acontecendo. A própria história da Umbanda mostra isso. Né? Quem sabe do que eu estou falando aqui, da história da Umbanda, como ela foi tratada no início dentro das casas do espiritismo kardecista, onde eles não entenderam que um espírito de um índio ou de um negro, que era escravo, não teria nada para poder ensinar, ele não teria evolução moral para poder ensinar. O ser humano ele tende dessa mania de pré-julgar mediante certos aspectos, certas definições que eles mesmos montam em suas mentes. Mas nós temos que começar a abrir nossos olhos, abrir a nossa consciência, nosso campo de visão, tirar um pouco de toda essa lavagem cerebral que Hollywood fez na gente no que se refere a seres de outro planeta. Logo se vêem piadas, deboches ou pessoas que simplesmente falam que não existe. O universo é morada de incontáveis, infinitas raças. A fonte não criou apenas do ser humano, nessa formatação que nós estamos vendo dentro desse planeta. Existem planetas onde a civilização está numa vibração diferente. Eles continuam sendo materiais, só que de uma matéria mais sutil. Por isso pode explicar por que muitas expedições ao espaço, a planetas, não encontram nada a não ser rochas e pedras. Estão sendo usadas máquinas com tecnologias para procurar vida como a nossa vibração. Mas se subir uma vibração, certamente vai aparecer algumas coisas interessantes. Mas voltando ao assunto dos terreiros de Umbanda e dos médiuns espíritas, muitos médiuns estão recebendo mensagens de seres de outros planetas que estão aqui nesse momento crucial do planeta, momento crucial para ajudar na nossa elevação, para ajudar no nosso processo, que não é um processo fácil. Alguns têm a liberdade de usar seus nomes, de falar quem são, principalmente em casas universalistas, onde eles estão começando a entender melhor a questão da canalização de consciências de outro planeta. Mas ainda dentro de religiões que estão presas a certos dogmas, a certas travas de conhecimento, eles não se sentem incomodados, mas trabalham como um preto velho. Você pode estar ali conversando com o pai Joaquim do Congo. Você está vendo ali um escravo, ele falando tal, daquele jeito, mas o espírito dele, você não sabe que espírito é aquele. Você está falando com uma criança, um ibeje, talvez não é uma criança. Ele está trabalhando naquela falange, naquela frequência, porque ele achou que daquele jeito ele conseguiria trabalhar melhor. Então imaginem só quantos seres podem estar dentro de um terreiro, dentro de uma casa espírita, trabalhando. Só que eles não têm a questão da vaidade, de precisar mostrar quem eles são. Eles vão aparecer da forma como nós vamos aceitar, como for mais fácil para eles terem como ajudar. Eles sabem que do contrário eles não vão conseguir ajudar. O medo não vai deixar. E os preconceitos também. E resumindo, meus irmãos, eu acho que o estudo sério, expandir a mente de forma séria, deixando de lado tudo que você acha e estudar de um modo
sem influências, certamente nós vamos conseguir compreender outras coisas, entender outras coisas e ganhar mais conhecimento e expansão consciencial para entender como algumas coisas funcionam. Talvez você não concorde com nada que eu falei nesse vídeo, talvez concorde, mas independente se concorda ou não tome a minha opinião como algo certo ou errado. É a minha opinião, fruto dos meus anos e anos de estudo e de observação e como médium de Umbanda. Eu sei quem incorpora em mim, eu sei quem canaliza comigo, eu sei quem é daqui e eu sei quem não é. Isso pode ser chocante para muitas pessoas, mas será que seus guias são todos seres humanos? É igual a questão de uma igreja evangélica, dessas pentecostais, neopentecostais. Muitos espíritos trabalham ali dentro. Espíritos estes que são demonizados nas próprias sessões. Mas eles não se importam, eles estão ali para fazer o bem, para ajudar quem tem fé, quem precisa de verdade. Não importa se o ser humano ainda é ignorante para julgar as religiões, as crenças alheias. Os seres de luz, os trabalhadores da luz, desse planeta e de outros, não se importam com ego, reconhecimento, aplausos, nada disso. Eles apenas querem prestar o trabalho e ao fazer o bem e ao prestar o trabalho, além deles se purificarem, eles aumentam, facilitam ainda mais as suas conexões com a fonte. É isso, meus irmãos, que eu queria falar hoje. Eu estava louco para fazer esse vídeo, mas é um vídeo que é para se refletir, não é para tomar um pensamento, não concordo, não discordo. Pesquise um pouco sobre esse assunto, talvez você encontre algumas coisas interessantes. É isso aí, meus irmãos. Por hoje é só. Conhecimento liberta. Valeu.